Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre uma passagem que se encontra lá em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 a 11, em que Jesus nos fala: buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Muito bem, aqui nós temos muito conteúdo para poder buscar entender e refletir. Primeiramente, nós vamos fazer uma reflexão com base no ponto de vista material, terrestre, e depois a gente vai tentar aplicar isso no campo espiritual. Então, aqui na Terra, a gente consegue perceber a mesma coisa do buscar e achareis. Primeiro, nós temos que lembrar da lei de trabalho. Tudo aquilo que nós nos esforçamos, nós buscamos, qualquer coisa, a gente, através do trabalho, a gente vai conseguir alcançar. O trabalho que eu digo não é o trabalho financeiro, que nos traz recursos financeiros, é o trabalho de disciplina, de persistência em alguma tarefa que vai nos permitir que alcancemos aquilo que almejamos. Por exemplo, na infância da humanidade, nos primórdios da humanidade, o homem ele utilizava sua inteligência apenas para alimentar, sobreviver e reproduzir. E Deus nos deu o desejo do progresso, que é uma coisa exclusiva dos seres humanos. Os animais não têm esse desejo de progredir, de melhorar. E o homem, desde lá do início da humanidade, tem buscado melhorar a sua posição, fez diversas descobertas, invenções, aperfeiçoou as ciências. E hoje nós temos muito mais conforto, qualidade de vida, uma grande parte da humanidade, todas frutos desse progresso que foi originado, ou que tem como causa inicial, essa lei do trabalho em que o homem persistiu. Muitas pessoas dedicaram suas vidas a esses progressos que nós utilizamos hoje, como a luz, como o computador, a internet, como um forno, micro-ondas. Tudo isso nos permite que tenhamos uma melhor qualidade de vida e mais tempo livre também. Então, essa lei do trabalho, ou essa necessidade que nós temos, desejo de progredir, ela tem ajudado o homem a desenvolver a sua inteligência. Então, aquilo que as pessoas buscam, elas conseguem encontrar também nas questões da matéria. Mas essa passagem nós também podemos entender do ponto de vista espiritual. Se nós buscarmos na vida as coisas do espírito, as coisas que não são da matéria, as coisas espirituais, por exemplo, as virtudes, que são as conquistas do ser, aquilo que eu sou e não o que eu tenho, aquilo que é meu, que vai ser eterno, essas virtudes.
caridade, fazer o bem, né? Tudo isso são as experiências que a gente vai tendo que também são nossas. E se nós buscarmos isso, com certeza, da mesma forma que na materialidade, nós vamos alcançar, nós conseguiremos desenvolver. Aqui alcançaremos e desenvolveremos. Então, se a gente quiser aprender as leis divinas, agir em conformidade com o Evangelho, também nos será possível isso. Basta que a gente busque. E aqui também, a gente gostando ou não, nós temos o sofrimento, as aflições. O sofrimento e as aflições, eles também funcionam como um impulsionador para o crescimento espiritual. Por exemplo, se nós tivermos um defeito, o ciúmes, esse defeito, ele vai fazer com que a gente sofra muito, né, nos relacionamentos. E um momento, uma hora, de tanto sofrer, de tantas aflições que nós estamos nos criando, nós buscaremos então superar esse defeito, né? A fim de evitar também o sofrimento. Da mesma forma, o orgulho. Aquele que é orgulhoso, muitas vezes, durante a vida, né, eles se sentirão humilhados. Os que são vaidosos também se sentirão com necessidades de vingança, de ódio, porque as pessoas feriram seu orgulho e a sua vaidade. Então, esse sofrimento que nós temos, que sempre são consequência de apegos materiais ou defeitos de caráter, eles também vão ajudar que a gente busque e encontre essas coisas do Espírito. E o último ponto que eu gostaria de falar é sobre a prece. Porque na prece, muitas vezes, a gente também busca as coisas, também pede as coisas, né? E nem sempre a gente vai receber aquilo que está pedindo. Por quê? Porque até mesmo Jesus falou aqui, ó, quem que pede um pão ao seu filho, que quando o filho pede um pão e o pai lhe dá uma pedra, e aí eu mudo a pergunta, e se o filho pedir um escorpião para brincar, será que o pai dará esse escorpião ao filho? Né? E pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Então nem sempre o que a gente pede na prece, nós teríamos condições de receber naquele momento. E Deus, sábio como é, não nos daria aquilo, pois aquilo vai nos prejudicar. Então a prece, ela não apenas deve ser vista como um momento de buscar, né, de pedir coisas materiais, mas sim também como uma fonte de inspiração, pedindo ajuda, apoio dos nossos, né, anjos da guarda, para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida. Bom, essas são as ideias principais. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo estudo.